Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Grato a Deus por mais uma noite, podendo estar reunido com um povo escolhido, elegido, que vão permanecer fiel, temente, obediente a Deus, para que nós possamos chegar naquele lugar onde o Papai nos foi preparar. Grato a Deus pelo fôlego de vida, pela saúde, por tudo quanto Deus tem feito, porque Deus, Ele não para, Ele está sempre nos livrando, nos guardando, acampando os anjos aos nossos redor para nos livrar, nos guardar. E muitas das vezes a gente não conseguimos contemplar com os olhos carnais, mas com os olhos espirituais, que está ligado, que é do céu, que não é do céu, não é do céu. Mas Deus, Ele faz o convite, nos convidou, nos selecionou, nos elegeu para que nós sejamos do céu, do céu. Quero agradecer a oportunidade pelo pastor me concedeu hoje, confiança, mais uma vez estar aqui reunido com o povo, o pastor Paulo, a pastora, Sônia. Deus abençoe, continue abençoando em todas as áreas da sua vida, que Deus continue abençoando, multiplicando, fortalecendo, da onde o Pai bem sabe, Às vezes a gente queremos algo, mas Deus, Ele concede aquilo que é necessário para nós, para o crescimento, Deus abençoe. Eu agradeço também aqui o presbítero Paulo por ter me acompanhado, sua esposa Elisete, a Marilene, que está sempre comigo, caminhando e me ajudando no ministério. Que Deus, Ele venha abençoar a vida de cada um. Confesso, estou um pouquinho rouco, minha voz é um pouquinho grossa. Estou trabalhando ali num lugar ali, muita poeira ali. As pernas estão cansadas, os braços também, mas o corpo está cansado, mas o Espírito de Deus, Ele renova, Ele dá força. E eu quero aqui compartilhar com meus irmãos, sem perca de tempo, livro de Ezequiel. Para a glória de Deus. Este quinto dia desta campanha abençoada, as causas impossíveis. Ora, só te lembrar, te recordar, para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. As coisas da terra tem que suar, batalhar, correr atrás para conquistar, mas a coisa do céu, o céu é tomada à força. A força, e é com força mesmo, gente, que o negócio é sério. O negócio é sério. Livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 9. Deus é poderoso, forte, fiel e cumpre as suas promessas na vida de cada um, aquele que crê. Diz assim o versículo das Escrituras Sagradas. A igreja achou? Amém. Aqueles que não acharam, vão meditar para não perder tempo, que o relógio não para, mas a palavra de Deus também não para, não. Então diz assim a palavra do Senhor Jesus Cristo. Ele me diz: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, ó Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre esses mortos, porque vivam. Eu profetizei como Ele ordenou. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército extremamente grande. Amém? Glória a Deus, podem se assentar. Bendito é o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Essa palavra com a qual Jesus, fiel e verdadeiro, está lá no Novo Testamento. Mas aqui é o próprio Deus já revelando para o profeta, mostrando para o profeta: vale dos ossos secos. E aquele vale ossos secos, quer dizer, não tem vida, não tem nada ali, já está só os ossos. Estado quase final, porque ali depois os ossos secam e aí então. Mas Deus, Ele vem trazer para mim, para você nessa noite, que Ele ressuscita, Ele vivifica. Só que Ele vai ressuscitar o morto, Ele vai vivificar, mas Ele já avisa aqui bem antes, que Ele
Ele levanta ali um povo, através desse povo que ele ressuscitou, que vivificou, que criou vida àqueles ossos. Ao olhar do homem era impossível, mas para Deus nada é impossível. Da onde que você vai olhar num lugar, um cemitério cheio de ossos, e aí tem tantas pessoas vivas andando para lá e para cá, mas Deus ele tinha um plano e um projeto para aquele povo. Aquele povo ele estava tudo morto. E o que levou à morte? A morte espiritual, não é a morte carnal. Sabemos, pois, que a palavra de Deus nos diz que, as Escrituras Sagradas, que o que leva à morte espiritual é o pecado. O pecado, ele te afasta de Deus. E aí a gente pode entender que o pecado, ele está toda hora, todo momento, porque o mundo é jaz do maligno. Nós vivemos nesse mundo, somos seres humanos, fracos, falhos, sujeitos a erros, sujeitos a acertos também. Mas a palavra do Senhor Jesus Cristo nos diz que se a gente resistir ao diabo, ele fugirá de nós. Aleluia. E o inimigo, ele é tão astuto, sujo, imundo, perdeu seu trono por cobiça, perdeu tudo que ele tinha. Jesus veio, Deus veio e criou o homem. E ordenou o homem que cuidasse das coisas a qual Deus criou. Tudo Deus criou, tudo Deus formou. Mas o inimigo, por sua vez, ele implantou ali um sentimento e um desejo e uma mentira. Porque Deus ele tinha avisado ali já no jardim do Éden, ele falou, ó, dessa árvore não comereis de todos, menos dessa. Mas aí o inimigo ele foi lá e mentiu, falou, não, dessa pode comer sim. E aí de onde que entrou o erro e o pecado. E aonde que muitos a gente vai vendo que desde da antiguidade, desde o Novo Testamento e até os dias de hoje, muitos estão perdendo a sua vida. Muitos estão chegando ao vale dos ossos secos e sequíssimos. Porque a palavra do Senhor Jesus Cristo nos diz que aonde abundou o pecado, e aonde entrou o pecado, a morte, por um homem, chegou também a vida e a salvação. Que homem é esse? Jesus Cristo de Nazaré. Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E aí eu pude entender que nesse versículo Deus usou Ezequiel para trazer ali, através da palavra de Deus. Porque ele falou, tu o sabes, porque ele por ele mesmo. Então Deus ele é o poder da onisciência, o poder da onipotência, está tudo com ele. E o bom que o profeta Ezequiel ele entendeu aquilo. Ele falou, eu não tenho poder nada, eu sou pó da terra, você me fez do pó e me soprou um fôlego de vida, pertence a ti. Então se esses vales, se esses ossos vão se levantar, o Senhor sabe. Mas já que você está falando para mim profetizar, então obediência. Ele obedeceu a voz de Deus. E ali aquele povo de Israel, aquele povo que Deus levantou homens e mais homens e reis para mostrar ali que não existiria só esta vida terrena, que teriam algo maior, que teriam uma vida melhor, que teriam um lugar melhor, mas não na terra, porque o mundo já é jaz do maligno, é o lugar onde Deus ele predestinou para o seu povo, escolhido, eleito, elegido. E aí eu pude entender e compreender que esse povo ele cresceu, ele reviveu, e veio sobre eles vida, veio sobre ele o Espírito, e eles foram ordenados para servir a Deus. Mas alguns, por um certo tempo, de momento, eles deixaram de lado, eles abandonaram aquilo a qual Deus ordenou.
Eles deixaram de lado e muitos vieram se corromperam, muitos vieram a falhar, a errar, devido à fome, devido à sede, devido à falta de algo terreno. E eles esqueceram do propósito de Deus. O plano de Deus é salvífico para mim e para a sua vida. O plano de Deus é salvação, meus irmãos. E aí eu estava entendendo aqui sobre o tema, livro de João, capítulo 11, que Jesus ele ressuscita Lázaro. E ali Jesus ele ressuscitou Lázaro. Sim. Mas sempre tem um plano. E através da vida daquele que é ressuscitado, gera vida para outros também que estão aos lados. Porque Jesus Cristo, quando ele ressuscita Lázaro, muitos daqueles que não acreditavam, até mesmo aqueles que queriam apedrejar Jesus, entenderam e compreenderam que verdadeiramente o poder estava sobre ele. Ele era o Messias, ele era o escolhido, ele era o elegido de Deus. Aleluia, glória a Deus. E aí eu pude compreender que no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 52, fala assim, ó: abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Quando Jesus Cristo ele está ao Calvário e ali ele está dando a sua vida, ordenado por Deus, as Escrituras Sagradas nos diz que o véu do templo se rasgou, porque o homem só falava com o sumo sacerdote. O sacerdote pegava os sacrifícios e oferecia de ano em ano pelo o pecado do povo. E aí Jesus Cristo, ele, por sua vez, ele deu a vida por mim e para você. E o véu foi rasgado, que aí hoje está aberto a você ter intimidade com Deus. A você falar com Deus, diretamente com o Pai. Não tem intermediário, não tem A, não tem B. Você pode falar diretamente com Ele. Você pode chorar aos pés dele. Porque Deus, ele é fiel, meu irmão, ele é poderoso. Olha o que ele fez, ele deu seu filho unigênito na terra, porque ele veio e nasceu de uma mulher, mas do Espírito. E ali ele, quando o véu rasgou, a terra tremeu, as pedras se fenderam, e os sepulcros abriram e os mortos ressuscitaram. Mas frisando bem que a palavra nos deixa bem claro aqui, o escritor ele teve o entendimento direto do Espírito Santo, porque a palavra foi escrita por homens, correto? Mas usado por Deus, porque elas, através dela, hoje a gente podemos nos alimentar, nos fortalecer e nos vivificar. Porque aqui a palavra nos frisa bem que saíram dos sepulcros depois da ressurreição dele, eles entraram na onde? Numa cidade santa. Só que ele deixa bem claro, muitos corpos de santos. Aí a gente escuta se santificar, se fortalecer, buscar, orar, jejuar. Glória a Deus. Isso se te faz tornar santificado. Para quê? Para meu irmão, para minha irmã, meu companheiro ver? Não, é para Deus. Porque ele deu a vida. Ora, éramos como os mortos, mas Jesus Cristo nos vivificou com ele. E se ele nos vivificou, ele tem um plano para mim, para a sua vida, como ele revelou lá para Ezequiel. Ezequiel, pode? O senhor sabe, pode, profetiza. E aquele povo cresceu e foi o quê? Um exército. E aí então louvor na harpa que fala assim, soldados somos de Jesus. E aí Jesus ele nos vivificou para quê? Para nós ficar parados, vivendo de pecado em pecado, vivendo de erro em erro. Não, Jesus Cristo ele nos vivificou. Porque Lázaro, quando foi ressuscitado, Lázaro foi lá junto do lado de apóstolo Paulo. Ele foi para uma cidade lá e foi junto com Paulo, onde Paulo estava, que até ele morreu
por tempo de idade. Não foi doença, não foi nada, ninguém matou ele, ninguém mais matou ele. Ele morreu por tempo de idade, Lázaro. Ele foi ressuscitado. Mas quando Lázaro foi ressuscitado, as outras pessoas que estavam ao lado foram vivificados, porque eles eram vivos. Por que eles foram vivificados? Porque eles creram que aquele era o Messias. Aquele era o Messias, aquele era o homem a qual trazia a ressurreição para a vida. Que ressurreição? Para viver nessa terra? Não. Porque o apóstolo Paulo, antes dele morrer, ele falou assim, ó, morrer em Cristo para mim é ganho. Eu combati o bom combate. E Jesus Cristo está bem próximo a voltar para resgatar a sua igreja. E eu e você vamos poder falar naquele grande dia, combatemos o bom combate. Vai dar tempo da gente lembrar. Grande Deus. O tempo de se preparar é hoje. O tempo de se examinar é hoje. O tempo de se santificar é hoje. Porque se nós estamos aqui hoje, é porque Ele nos vivificou. Porque se Ele não tivesse vivificado nem vocês, hoje, terça-feira, nós estaríamos na nossa casa nesse frio, assistindo a televisão, jornal, vendo um monte de desgrama acontecendo, o inimigo matando um monte, dando risada, colocando nas emissoras de TV para mostrar a destruição que ele está fazendo na terra. Ou estaremos num bar bebendo, ou estaremos numa balada. É como morto. É como morto, porque a gente só sai vivificado em Cristo. Porque a palavra nos ensina: aquele que crê será salvo, aquele que não crê será condenado. E aí a vida eterna e morte eterna. Então, se a gente está em Cristo, a gente estamos vivos. Nós estamos vivos. A matéria física, com certeza, ela tem um tempo determinado. Vai chegar o tempo, a hora que Deus pegar e vai levar. Mas é a alma. É vida eterna. E aí não só tem esses dois feitos de que pessoas foram vivificadas, que foram ressuscitadas. Tem a filha de Jairo que estava lá dentro da casa. E aí Jesus chegou até lá. E aquela jovem de 12 anos ali, Jesus pronto para fazer o milagre. Aleluia. Só que aí tinha umas pessoas que estavam ao lado, dando risada, apontando, falando: ixi, lá vem esse cara aí, esse aí, que os outros falam que expulsa demônio no nome do demônio, que esse daí, esse aí que anda com os mendigos, esse daí que anda com os leprosos, esse? Ah, não, o pessoal começou a murmurar, aí Jesus, ele não habita no meio da murmuração. Jesus Cristo, ele não habita no meio do pecado da sujeira, não. Ele vem para limpar a sujeira. O que ele fez naquela casa? Ele chegou naquela casa e falou: ó, Pedro, Tiago e João, vem. Pai e o filho está aqui, tá? Pai da menina está aqui, tá? A filha está aqui, tá? Então, ó, sujeira, se retira. Sujeira, se retira, porque o dono do milagre chegou. Aonde as luzes das trevas, ela some. E ali os murmuradores é trevas, reclamações é trevas, desânimos, tristezas por ver o feito do que Deus faz, porque tem gente que se entristece, sabe? Que nem a irmã contou a benção aqui e falou: nossa, eu precisava de um carro, Deus me abençoou. Tem gente que se entristeceu porque ela foi abençoada. Tem gente que você está lutando ali, suando, trabalhando em 2 empregos, fazendo um monte de coisa, consegue a sua casinha, aí aquela pessoa olha e fala: ixi, é nada lá. Está reclamando da bênção de Deus na sua vida. Mas o que Deus dá, o diabo não tira, a inveja não tira, a homem nenhum não tira. E aí o que Jesus me deu para mim e para você? O melhor dessa terra é o quê? O melhor dessa terra é o Espírito Santo que Ele deixou para a nossa vida. Porque Ele falou: vou preparar um lugar, mas não vou deixar órfãos, vou deixar o meu Espírito com vocês. Ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido. E aí? Quantos já estão fugindo de Jerusalém por causa do pecado? Quantos estão fugindo de Jerusalém para receber o Espírito Santo, para poder fazer a vontade de Deus? Porque Deus, ele já falou ali através de Jesus Cristo, na boca de Jesus Cristo, porque Ele falou: eu estou no Pai, o Pai está em mim. Então é Deus Pai, Jesus Filho, o Espírito Santo é o Consolador. Mas é um só. É um só, mas foi necessário. Deus falava com o homem errou. Deus cessou. Enviou Jesus em forma de homem. Já que eles não escutam homem, vou enviar um homem. Um meu, né? Desceu do seu trono de glória, não teve usurpação pelos seus poderes. E aí, mesmo assim, a palavra nos diz que
Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Muitos não receberam. Aqueles que eram predestinados, e os que receberam, aqueles lá que eram os gentios, receberam de coração de bom grado, que foram até hoje aí, de geração em geração, fazendo aquilo, pregando o evangelho, abstendo das suas próprias vontades, porque está vivo. Então a palavra nesta noite vem trazer para mim e para você, meus irmãos, que a gente vemos cada dia mais se fortalecer em Cristo, se fortalecer nele, revestir de todo o poder, porque ele nos deu esse poder. Ele falou: coisas maiores fazerão, em meu nome expulsarão demônio, em meu nome curarão enfermos. Sim, mas não seja como aqueles que ele também falou aí: Senhor, Senhor, em seu nome eu fiz tudo isso, apartai de mim que eu não vos conheço. O que adianta fazer tudo, vir na igreja a semana toda, andar tudo certinho, na frente de muitas pessoas, mas fora da presença de Deus, sem se santificar, sem buscar aquilo que Deus te deu, que é o quê? A vida. Ele te vivificou. Ó, Lázaro já estava 4 dias, já estava. Mas ei, ainda há tempo. Você pode estar morto, mas Jesus, ele traz a vida. Ele é o dono da vida. Mas ele fala: aquele que crê. Porque tem gente que está lá naqueles sintomas de Adão. Ah, Senhor, eu pequei, vixe, vou para a igreja mais não. Ah, eu errei, não vou mais não, que já era, abandonei. Isso aí é a seta do inimigo. Você errou, você falhou, você está sujeito a errar. Mas Jesus, ele ensinou aquela mulher lá, adúltera, quando ela falhou, ela errou. Jesus falou para ela assim: ó, ei mulher, cadê os seus acusadores? Porque a gente não pode dar um tropiquinho que os outros vão lá e falam: ixi, olha lá. Ninguém vai lá falar: irmão, meu irmão, vem cá, irmão, olha, a palavra nos mostra assim, assim, assim. Então, fortalecer, vem cá, vou te ajudar. Você não está conseguindo ir para a igreja? Vamos lá, vou te ajudar, vou te levar até lá. Você não é mais coxo não, agora você vai caminhar. Mas as pessoas, elas apontam. Mas quando te apontarem, olha para Jesus, que ele falou para aquela mulher: vai e não peque mais, para que coisa pior te suceda. Ora, ela vai morrer um dia, como a gente foi pronunciado aqui, que Lázaro, ele morreu o tempo de vida. Essa mulher, ela iria morrer um dia. Mas que coisa pior seria do que a morte? A morte espiritual, a perca da salvação. Porque o pecado leva à morte. É difícil? É difícil. É uma guerra? É uma guerra. Mas aquele que permanecer firme, fiel, temente, obediente a Deus. Porque a gente está dentro da empresa. Eu trabalhei agora 5 anos dentro da empresa. E tudo que meu patrão falava, eu obedecia, sou obediente. Eu quero receber meu salário. E quem que não quer receber o caminho para o céu? Quem não quer chegar lá e falar: Jesus, estou aqui, obrigado, Senhor. Quem não quer ser servido por Ele? Quem que não quer dar a vida eterna? A gente luta contra a doença, a gente luta contra a fome, a gente luta contra tantas coisas para se manter vivo na terra. Por que não se manter na palavra, na retidão, na obediência de Deus, para a gente se manter vivo até a bodas, até quando Jesus voltar e resgatar a sua igreja e levar, e chegar lá, seu nome está lá escrito no livro da vida. E aí poder olhar e falar: combati o bom combate. O inimigo me tentou, o inimigo me forjou, o inimigo me apontou. Eu tive percas, tive ganhas, mas permaneci, porque Jesus, ele é fiel. Ele deu a vida por mim, porque não, eu não posso lutar também para me manter a vida em Cristo. Porque aquele que está ligado na videira verdadeira, irmão, aí já vem os frutos. Prega o evangelho dentro de casa, onde estiver, fala do amor de Cristo. Porque, ó, quando você, não sei se já aconteceu com alguém, mas comigo aconteceu assim. Jesus, ele achou graça. Me tirou do lamaçal do pecado, me tirou da vida do crime, me tirou do mundo das drogas, do vício, me mostrou que há um caminho. Um caminho, porque muitos falam: são 2 caminhos. Não, o caminho é um só. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Agora, destinos tem 2. É o céu e o inferno. O caminho é um só. Então, o caminho é estreito. Por que fala caminho é estreito? Porque a gente muitas das vezes não quer deixar de lado aquelas coisas que nos agradam, que nos
Ah, que bom, que maravilha, mas lado espiritual a gente está deixando de lado. E a gente tem que fazer a vontade de Deus, meus irmãos. É difícil. E aconteceu comigo o quê? Quando Jesus ele me resgatou, e aí da minha direita levantou alguns, da minha esquerda levantou alguns também. Foi ali como Lázaro ressuscitou o Tiago do pecado, trouxe para a vida. E aí umas pessoas que estavam do lado olhou e falou: nossa, ele não tinha jeito, hoje ele está assim. Então aí começou a caminhar também. Então quer dizer, aquele povo, aquela multidão que estava em volta, que não acreditava que Jesus era o dono da vida, começou a acreditar, começou a crer. E aí assim na minha e na sua vida, pode ter certeza que aí o brilho do Espírito Santo está sobre a sua vida. Mas a gente só mantém ele se a gente estiver na beleza da santidade, adorando a Deus, em espírito e em verdade, com a mente sã, com a sã consciência, com a certeza da salvação. Porque o inimigo ele vai te apontar, ele vai te acusar, até mesmo sem ter feito nada. Ele vai levantar coisas para tentar te derrubar, para tentar colocar coisas na sua mente que não existe, cauterizar e você fraquejar, e você esmorecer. Mas nessa noite Jesus Cristo ele veio trazer vida. Ele veio trazer vida, e não só vida, ele veio te vivificar. E ele veio te dar uma instrução: orai e vigiai, para que não caia em tentação. Como que eu oro? Eu oro, oração, falar, conversar com Deus. Como que eu vou vigiar? Lendo a palavra e sabendo o que eu posso e o que eu não posso. Porque o pastor Paulo ele fala: tudo para mim é lícito. É lícito eu ali fazer uma coisa errada? É lícito. Mas me convém? Não. Porque se me convém esse, Jesus fala: vai lá, pode ir lá, não tem problema não. Não, tem problema sim, tem erro sim. Então a gente pode todas as coisas naquele que nos fortalece. Só quem fortalece nós é quem? Jesus. Só nele a gente pode ser fortalecido. A gente vê ali que tem uma ordem também antes de Lázaro prosseguir. Foram lá, removeram a pedra, Lázaro sai do sepulcro e parou. Por que ele parou? Jesus fala assim, ó: desatar das mãos e dos pés dele a faixa, as faixas que fica, né? E do seu rosto um lenço. Por quê? Se você e eu estiver com os pés travados, o que adianta Jesus nos verificar e nós ficar parados, travados? E nós ficar com os olhos tapados com o lenço? Como que vai andar a múmia? Já viu uma múmia andando? Só em filme, né? Que inventaram aí e falaram que a múmia andando, que vai andar sem enxergar, sem poder mexer os pés. Aonde vai poder manusear com as mãos atadas? Jesus ele nos fez libertos para pular, para adorar, para cantar, para enxergar. E ele nos abre as nossas visões. Às vezes não está acontecendo nada, mas o anjo está passando, está dando espadada aí, o inimigo está furioso, revoltado. Eita, tem gente que está falando aí no coração: eu preciso parar, eu preciso mudar, eu tenho que mudar. Lógico, tem que mudar, tem que partir de mim, eu também. Cada dia é uma luta tremenda. Você entra dentro do ônibus, eu já falei com a irmã, falei: mãe, a guerra é travada, você entra no ônibus, é guerra, você já tem que ficar. Jesus, sempre Jesus poder, sai daqui, Satanás, sai para lá, está repreendido. Você está no seu trabalho, o inimigo usa até o patrão, vai vir falar, você fala: está repreendido, em nome de Jesus. E está aqui, ó, glória, aleluia, glória, entendeu? O negócio é sério, irmão, o negócio é sério. Então, desatar as mãos do quê? Desatar as mãos daquilo que eu não posso pegar, que é impuro. Tem muitas coisas que a gente põe a mão e não é para a gente pôr a nossa mão. E os nossos pés é para andar no caminho estreito, não é no caminho largo. O caminho largo é atrativo, tem muitas coisas, mas nos leva para a perdição. E a gente às vezes não quer deixar muitos usos e costumes que a gente vivia do antigo homem, do velho eu, quando era morto. Então, hoje, que a gente venha entender e compreender que a gente pode ser ressuscitado, mas se a gente estiver com os olhos fechados, com os braços travados, com as pernas travadas, a gente não vai chegar a lugar algum. E Deus não chamou nós para ficar parado. Não chamou nós para ficar parado.
Tanto que ele falou para os 12 discípulos lá: ide e pregai o evangelho. Ide, discípulos. Quando você conhece a palavra, quando você sabe que Jesus Cristo é o Salvador e que tem que anunciar as boas novas, você está sendo um discípulo de Deus e você tem que pregar o evangelho. Vai lá, fala do amor de Deus. Se ele crer, ele vai ser salvo. Se ele não crer, sua parte você fez. Você anunciou o evangelho, anunciou as boas novas. E Jesus, ele está a todo momento curando, sarando, ensinando, exortando, para que a gente venha permanecer até aquele grande dia. Até aquele grande dia. E aí aquele grande dia é só alegria, é só gozo, paz. Porque aqui na terra é só aflição. Ele já avisou. Jesus é tão bom que ele falou: nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Aí a aflição vem. Pá! E aí o diabo já vem com o pecado. Aqui, ó. Vai melhorar a sua aflição. Aí você abraça. E aí o Espírito Santo se retira. E aí você cai um pouquinho. Aí o inimigo viu que você gostou daquilo, ele vem e te traz mais um prato. E aí você vai lá e abraça. E vai deixando o Espírito Santo de lado. E aí no automático, aquele vivificado, aquela árvore que foi, aquela galho que foi enxertado na videira verdadeira vai se secando. Vai se secando, vai se secando até morrer. Então a gente temos que nos precaver. A gente temos que estar preparado. E a gente ainda tem a oportunidade de se preparar. Porque Jesus, ele virá assim, ó, para resgatar você, para te tirar desse lugar de sofrimento e dor. Mas temos que estar preparados. Porque ele já nos vivificou. Quando ele morreu, a gente morreu junto com ele quando a gente aceitou a ele. Ele nos aceitou, a gente aceitou a andar nos caminhos dele. E ele nos vivificou como aquele vale dos ossos secos que teve vida e foi criado um exército forte. Assim somos eu e você também. Mas a gente temos que permanecer, buscar, confiar, acreditar, manter a fé e a esperança. Porque a Bíblia já fala para nós que em Cristo nós somos mais que vencedores. Quando o pecado vem, você fala: não, você venceu. Ele vem, não, você venceu. O inimigo vem, você venceu. Não ceda a sua salvação, não ceda a nada, porque o preço foi caro, morte de cruz, caminho do Gólgota, marcas de sangue e dor, sangrento e violento, por mim, por você, pobre pecador, quem que daria vida? E aí nos vivificou, a gente está nos mortos, lá no livro de Efésios, capítulo 2, se eu não me engano, versículo 1 e 2, fala que a gente era como os mortos. Éramos como mortos. Ele já falou, éramos, porque hoje nós temos vida. E aí Jesus falou, ele trouxe vida e vida com abundância. Olha, vocês estão bem, parabéns aí a igreja, graças a Deus. É isso aí. E vida com abundância. E que nessa noite o Espírito Santo, ele venha convencer, e venha te instruir, e venha colocar pessoas para nos ajudar, porque às vezes a gente precisa ouvir a Deus. E Deus está falando no seu ouvido, mas você não está ouvindo a voz de Deus. Aí é necessário Deus tomar um profeta e vir falar com você: meu amigo, é assim, faz assim. Se for para exaltar, meu irmão, não vai assim não, está fazendo assim, é assim. Aleluia. Analisa, tá bom, é isso, tá certo, é para salvação. Receba de bom grado, porque Deus, ele corrige aqueles que ele ama. Aleluia. E quando vem a correção do céu, é bom, porque a gente fala: opa, ele me ama. Aleluia. Eita glória, é bom, Jesus, obrigado. Doeu, porque doeu. Um pai, ele só vai corrigir o filho se tiver na desobediência. Aleluia. Né? E Deus, ele tem sempre o bom e o melhor para mim e para a sua vida, desde que nós também estejamos debaixo da graça, na obediência, na retidão e abster-nos das nossas próprias vontades. Amém, meus irmãos? Eu poderia aqui, eu estava até com um grande bolso aqui que eu fiz, um monte de situações, mas o Espírito Santo me trouxe até aqui. Me trouxe até aqui para falar, ó, eu escrevi um pouquinho lá no meu serviço, lá, só para me esquecer, mas tudo que está aqui, fui lá onde que Deus me levou.
E é isso aí, é assim, é instrumento de Deus. A gente quer fazer de um jeito, e isso traz para mim e para você, que aí nem é do nosso jeito. Né? Às vezes você quer ir por um lado, e aí seu coração não está falando, não é por aqui não. E aí você fala, você vai na teimosia, você vai, e aí você paga o preço. Mas quando aquilo está falando para você não fazer aquilo, o quê? É o Espírito Santo te conduzindo. Porque o diabo vai falar, o inimigo ele vai falar também. Decidir as vozes de Deus, do diabo e do homem. Então o diabo nunca vai falar para você não fazer uma coisa errada. Ele sempre fala, vai lá que vai dar certo. Aí você vai lá e faz, dá errado. E o Espírito Santo fala, não vai, meu filho. Você vai lá e faz. Então, que a gente venha estar atento. Não é fácil, mas para Deus não é impossível. E aí a gente fala, Deus, é impossível. Porque aos olhos dizer que eram aqueles ossos secos lá, não vivia mais para Deus falar. Vai lá, profetiza. Porque era o nome de Deus, em nome de Jesus, tudo acontece. Assim eu quero estar passando aqui para a irmã missionária Marilene trazer um louvor, a palavra de Deus, que vem junto, porque o louvor, Deus ele vai falar com a sua vida através da palavra, e o louvor ele vai só complementar aquilo que o Espírito Santo vai fazer na vida de cada um. Amém? Então, Marilene, por favor. Glória a Deus.